Hey you! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero, na verdade, que ninguém assista essa aula porque é revisão de recuperação, né? Mas se você precisa assistir essa aula, presta bastante atenção que todo o conteúdo da revisão de recuperação vai cair na revisão de recuperação, não, de revisão geral, vai cair na revisão de recuperação. As mesmas aulas, o mesmo assunto, portanto, vamos recuperar essa nota? Let's go! 36.1, revisão de recuperação. Aí tá geral, mas é recuperação, tá, gente? Disfarça. Então, olha só o que acontece. Simple tenses, na verdade, apenas o simple present, tá? Então, você vai trabalhar aí com simple present nessa nossa aula. E o simple present também vai ser utilizado aqui na zero conditional. Então, esse assunto liga a esse. Os dois assuntos, mesma coisa, porque são os mesmos tempos verbais, tá? Logo em seguida, você tem aí present continuous, presente contínuos, e modal verbs, com esses 4 aqui, onde eu vou cobrar mais a questão do que eles significam nas frases, né? Cada um vai trabalhar de um jeito. Então, vamos lá no simple things. Simple things. Uso da forma verbal do simple present. Esquece isso aqui, que eu me empolguei na hora, eu acabei colocando os 3. Então, o uso da forma verbal do simple present, formas afirmativas, negativas e interrogativas. Como diz aí o título da aula, simple things, é porque são coisas simples. O simple present é um tempo verbal que ele vai falar sobre o quê? Sobre hábito, frequência, verdades universais. O simple present, tá? É a mesma coisa lá que o presente do indicativo no português. Tudo bem? É utilizado para indicações habituais que ocorrem no presente. Além disso, como eu falei, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. A gente teve até uma aula sobre isso, né? Aula com verbos de preferência. Então, o que você precisa lembrar aqui? Para formar o simple present, você precisa entender que na forma afirmativa existe aí uma diferença entre os pronomes pessoais. Então, que são sujeitos também. Então, esses pronomes pessoais aqui, que são primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, e assim como outras coisas que vão, por exemplo, se eu usar 2 nomes de 2 pessoas aqui, elas se tornam eles e elas, né? Porque se torna plural. Se eu usar eu e mais outra pessoa, vamos nos tornar nós. E assim por diante. Então, esses pronomes pessoais, você não vai ter nenhum tipo de flexão verbal com eles. Então, olha só. Numa frase simples, I like English. Eu gosto de inglês. O meu verbo like, ele vem para cá na sua forma base sem o to. Porque o verbo to like, ele é assim, né? Ele nasceu desse jeito, ele é dessa forma. E aí, para você transformar ele no presente, para dizer eu gosto, ele vai ficar desse jeito, sem nenhuma alteração. Apenas não vem a partícula to, tá? Porém, a terceira pessoa do singular é onde você vai ter flexões verbais. Perceba aqui o S no fim do meu verbo. He likes English. She likes English. Ela gosta de inglês, ele gosta de inglês. Na verdade, eu tinha falado ele primeiro. Então, há uma flexão verbal. E essa flexão verbal é da regra geral, onde eu apenas acrescento o S ao fim do verbo. E lá nas nossas aulas, eu passei as regras para vocês de flexão verbal. Verbos que terminam com S, SH, CH, X, Z e O, como o verbo watch, termina com CH, a flexão verbal dele vai ser acrescentar um E para depois acrescentar um S. Então, vai ficar he watches, ele assiste. Essas flexões verbais só vão acontecer nas formas afirmativas e somente com esses 3 pronomes pessoais. Existem outras flexões verbais também, das quais eu não trouxe hoje, até pelo tempo, tudo bem? Mas você que sabia que ia cair presente simples na prova, já estudou. Forma negativa, o que vai acontecer? Vai vir a presença do do
e do does, que são dois verbos auxiliares que vão ser usados em todas as frases negativas e interrogativas com o simple present. Então temos aqui esses pronomes pessoais, eles vão ser usados com do. Já a terceira pessoa do singular, como diz lá a regra, verbos que terminam com o, você acrescenta es. Olha aqui, ó, esse verbo aqui, eu acrescentei es, então ele fica does. E ele vai ser usado com a terceira pessoa do singular. Ou então você pode fazer a forma contraída, ficando don't, e aqui doesn't. Mesma coisa do not, a mesma coisa does not. Tudo bem? Questão de contração você sabe, você faz se você quiser. Verbo, o verbo principal, ele permanece na sua forma base sem o to, onde você não vai ter nenhum tipo de flexão verbal na forma negativa, nem na terceira pessoa do singular. Isso só vai acontecer na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, você percebe aqui a flexão com S. Já na negativa isso não acontece, perceba? Então, he doesn't like math. Ele não gosta de matemática. You don't like physics. Você não gosta de física. E na interrogative form, você vai ter o quê? A presença do do e do does, que vai ficar lá no início da minha frase, a não ser que você esteja trabalhando com pronome interrogativo. Caso você venha trabalhar com pronome interrogativo, o pronome interrogativo vem antes do auxiliar. E esses auxiliares, eles não são traduzidos, tá? Eles estão aqui apenas para auxiliar. Então, ele vem na frente do pronome pessoal ou do sujeito que você estiver na frase. Logo em seguida, o seu verbo, certo? O seu verbo, aqui nós estamos falando de plural, aqui de singular, exceto aqui. Eu não é plural, tá? Eu não é plural e aqui também you pode ser você. Só que eu coloquei plural aqui porque nós temos mais plurais do que singular. Porque isso aqui é plural também, plural, plural. E temos dois singular. Beleza? Então, do para esses pronomes pessoais, does para esses aqui, eles vêm na frente do pronome pessoal para fazer pergunta. Então, vai ficar como? Does he like English? Ele gosta de inglês? E se fosse aqui com do you like English? Então, eu tô tirando ali dessa confusão, que pode estar um pouquinho confuso para vocês, que eu tô tirando dali para mostrar a pergunta para vocês. Do you like English? Do you like English? E aí o ponto de interrogação. Então, o que acontece aqui? Não há flexão verbal do meu verbo principal. É a mesma coisa lá na forma negativa, não há flexão verbal. Flexão verbal somente forma afirmativa na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Passe para a forma afirmativa no simple present. Vamos lá, como é que fica a letra A? They don't want to go to the movies. Eles não querem ir para o cinema. Frase na negativa, usando o meu don't aqui, junto com o meu they, eles e elas. Verbo principal é querer, é o want. Aí, ir ao cinema. Então, você percebe aí que temos três verbos nessa frase. O auxiliar, o principal e o verbo que não está conjugado, que é esse to go. Toda vez que você tem o to na frente de um verbo, basicamente ele não está conjugado, tá? Como é que vai ficar para a forma afirmativa? They want to go to the movies. Eles querem ir para o cinema. O que eu tirei aqui? Apenas o meu verbo auxiliar e o meu not, já que na frase afirmativa eles não vêm. Então, só tirei eles e ficou o resto da minha frase da mesma forma. Por que ficou assim da mesma forma? Porque se trata de terceira pessoa do plural, portanto, meu verbo principal não tem alteração, não tem flexão. Já aqui vai ter uma flexão, olha só. Does she know how to play chess? Ela sabe jogar dama? Ou é xadrez? Agora eu fiquei na dúvida. Então, ela sabe jogar? Does she know? Ela sabe. Como é que vai ficar aqui na minha afirmação? Vai dar uma mudança aí. She knows how to play chess. O que aconteceu? Claro, saiu o meu verbo auxiliar, porque o auxiliar não vem na afirmação. E aí, eu coloquei a minha frase do mesmo jeito aqui, só que tem uma mudança. Além do ponto de interrogação não vir, o meu verbo principal, que é o know, ele adquiriu aqui uma flexão verbal,
que é esse S ao fim dele, faz parte da regra geral, onde eu só acrescento S. Eu preciso colocar essa flexão? Precisa. É necessário apenas na terceira pessoa do singular em frases afirmativas. Dependendo do verbo, dependendo da regra do verbo, você tem que lembrar lá, você precisa colocar essa flexão. Na letra C, she doesn't study at that school anymore. Ela não estuda mais naquela escola. Como é que vai ficar a frase afirmativa? Doesn't não vem, você repete o resto da frase, mas com a flexão. Que flexão é essa? É a flexão de verbos que terminam com Y precedido de consoante. Study termina com Y precedido de consoante. O que eu vou fazer? Vou tirar o Y e acrescentar IES. Então, she studies at that school. Ela estuda naquela escola. Então, eu preciso fazer isso com o meu verbo. Então, o verbo principal é esse, eu preciso. Não, se eu colocar she study at that school, estará errado. E aí eu esqueci da palavra anymore, né? Mas essa anymore foi só mesmo porque eu esqueci. Mas ela fica no mesmo local. Vamos para a próxima, que é a questão da zero condicional. Mesma coisa lá com simple present. Então, a zero condicional são frases onde você o quê? Que elas vão te dar uma condição e um resultado. Então, a zero conditional, ela vai sempre ser usada aqui no simple present. Então, a oração condicional, que é a oração com a condição, vem no simple present e o resultado também vem no simple present. Lembrando que a vírgula vem aqui para fins de escrita. Se você fizer primeiro o resultado e depois a condição, essa vírgula não vai aparecer. E a condição, ela sempre vem junto com a minha if, que inclusive isso é chamado de if clause, né? Que é a frase com a conjunção se. If significa se. Então, se você falar com John, melhor dizer, se você fala com John, if you speak to John, he gets annoyed. Ele fica bravo, chateado. Perceba que o speak vai concordar com you. Por quê? Porque aqui a minha frase está no simple present, o meu verbo na afirmativa vai concordar com o pronome pessoal. Já aqui o gets está concordando com he. E por que o gets recebeu o S no final? É uma frase afirmativa na terceira pessoa do singular, portanto eu preciso colocar a flexão verbal ao fim do verbo, que aqui é um verbo que eu só vou colocar o S no final dele. Então, if you speak to John, he gets annoyed. É uma frase com a zero condicional. Então é isso, vou cobrar na prova essa questão mesmo de você entender e saber dizer quando é uma zero condicional. Quando for o quê? Duas frases, né? A condição e o resultado no simple present. Muito bem? Olha só, marca a alternativa com a zero conditional. Temos aí várias alternativas com várias frases que estão corretas, tá? Essas frases não estão erradas. O que está errado aqui é que algumas não são zero conditional. Algumas são first conditional, primeira condicional, porque você tem zero, primeira, segunda e terceira condicional. Vocês vão ver a segunda e a terceira condicional, a primeira e a segunda condicional ainda aqui no primeiro ano, salvo me engano, mas a terceira condicional só lá no segundo ano. Então, olha só, de todas essas frases, a única que tem a zero condicional é a letra D. Olha só, aqui, if I had learned, isso aqui não é simple present. Isso aqui não é simple present. Simple present é isso aqui, ó, o meu verbo like. O que indica que é o simple present? O verbo principal. O meu verbo to be no presente. Aí eu tenho aqui, ó, inclusive esqueci até a vírgula. If you like dogs, vírgula, you are a good person. Se você gosta de cachorros, você é uma boa pessoa. O resto das frases todas estão em outros tipos de condicional. Então esse verbo está aqui conjugado no passado, esse verbo está aqui no passado. Então aqui esse verbo está aqui no passado perfeito, que é um tempo verbal que a gente ainda nem viu. Então assim, tem que saber dizer quando é o presente do verbo. É isso. Beleza? Vamos para a próxima, que é a aula de continuous or progressive, que é a aula de present continuous, onde você vai lembrar o seguinte: presente continuous é o quê?
Frases que estão acontecendo no momento da fala. Você precisa utilizar todo o verbo to be no presente, que são esses três aqui, cada um vai ficar com um pronome pessoal específico. Você precisa lembrar das regras do ING. Verbos que terminam com E, você acrescenta ING, mas antes você tira o E. Verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, a última sílaba tem que ser tônica para você poder acrescentar a última consoante, dobrar a última consoante para poder receber o ING. Como run é um verbo monossilábico, todos os verbos monossilábicos recebem o acréscimo da última letra, depois o ING, que é esse nosso ando, endo, indo. Verbos que terminam com I e com E, você vai tirar essas duas vogais, no lugar dela acrescentar Y e depois ING. São as regras para você colocar o ING ao fim dos verbos. E aí, em frases afirmativas, sujeito, verbo to be, verbo principal com ING e alguma expressão de tempo ou não. Na frase negativa, sujeito, verbo to be responsável pelo sujeito, tá? Então aqui é you, vou usar o are. Se fosse he aqui, eu usaria esse verbo to be. Então cada um vai ser alterado de acordo com o verbo. De acordo com o pronome pessoal, perdão. Logo em seguida, eu tenho o quê? Not. Not na minha frase negativa. Ele fica entre o verbo to be e o verbo principal com ing. Vimos também perguntas onde o verbo vem na frente. Qual verbo? Verbo to be que passa na frente. Logo seguido o sujeito, o verbo principal com ing. Temos aqui um complemento de tempo. Essas perguntas são de sim ou não, tanto é que temos aqui as respostas com as short answers. Short answers, então, que se dá aqui com yes, no na negativa, yes na afirmativa. E as respostas, elas vêm com sujeito e o verbo to be. Sujeito, verbo to be e a negativa not, aqui onde você tem ela que não está contraído, porque eu nunca vou contrair esse am com o not. Nunca há contração dos dois, tá? Esse verbo to be nunca vai contrair com not. Esses dois sim, mas esse não, como vocês podem perceber aqui. Também temos perguntas com pronomes interrogativos, e esses pronomes interrogativos, eles vêm na frente do verbo to be. Então, what are you doing? O que você está fazendo? You are studying now, você está estudando agora. Essas são frases com present continuous. Beleza? Vamos lá para a hora de recuperar mais minha atividade. Qual alternativa? Apresentei uma frase no present continuous. Olha aí rapidinho. Qual destas tem uma frase que está correta no present continuous? Tem muitas erradas aí e algumas certas. E uma certa. Letra C. Letra C? Não, letra C não é letra C. Tá errado aí. Tá errado aí. A verdade é a letra C não, a letra D de dado. É porque na verdade foi um erro aí da posição da minha animação. Da letra D, tá, gente? Não a letra C. Se eu tivesse visto, eu não teria feito todo esse mistério aqui. Letra D. Anna is living now. Por que a C não? A C tá errada porque tá faltando aqui o meu verbo to be. Para essa frase estar certa, precisaria do are bem aqui. The kids are playing basketball. Mas não tem. Então essa frase está correta. Temos sujeito, temos verbo, temos to be, temos verbo principal com ing e temos o now, que é a minha expressão de tempo. Então é a letra D, tá? Essa aqui tá errada por causa do verbo to be. Aqui também o verbo to be não veio. Aqui tá errada a posição do not, o not fica aqui. Aqui está errado porque não tem o ing. Cadê o ing no final do verbo? Visiting, tá faltando. E assim por diante. Para finalizar ali, a gente vai falar nessa aula aqui rapidinho sobre esses 4 verbos modais, onde o may, you, can e o could expressam possibilidade, não somente possibilidade, tá? Esses 3 verbos, eles vão expressar também outras coisas, mas nessa aula a gente falou sobre a ideia de possibilidade, tá? Então esses 3 expressam possibilidade, mas na prova você presta atenção, porque nem sempre eles vão estar com a ideia de possibilidade. O verbo may, traduzido para
poder, né? Pode, can também, e o could seria o passado de can. Então, eu posso estar sofrendo de desordem de distúrbio alimentar. Peter can be vigorexico. Peter pode estar vigoréxico. You could be developing bulimia. Você poderia estar desenvolvendo ou pode estar desenvolvendo bulimia. Possibilidade, tá? Já que com esse meu verbo must, ele vai ser diferente. Ele vai ter ideia de obrigação, necessidade, vou traduzir ele como deve, dever, né? E para frases negativas tem ideia de proibição. Para obrigação e necessidade, ó, you must do something about it. De novo, eu esqueci de mudar essa palavra, something, é assim que se escreve, tá? Você deve fazer algo a respeito, com a ideia de obrigação ou necessidade. Já aqui, nós temos aí a ideia de o quê? De proibição. Vai ficar como? Atletas must not take drugs. Os atletas não devem usar o quê? Drogas. É isso que está dizendo aí na minha frase, tá? E tá faltando a vogal E aqui, antes desse S, tudo bem? Na 4, olha aí, qual alternativa apresenta uma frase com o uso do verbo modal que indique proibição? Então, nós temos aí todos esses verbos modais, o must, o can, o be, o may e o can na negativa. E você sabe muito bem que só um lá indica ele na negação, um verbo modal na negação. E na negação não, perdão, que indica proibição. E justamente na proibição ele vai ter que vir na negação. Então é um must. Só que o must tem que estar na negativa para ter essa ideia de proibição, de não deve, não deve. Então a letra C. João must not drive today. O João não deve dirigir hoje. E só para deixar aqui claro uma coisa, esses verbos modais, você não precisa alterar em nada. Ele vai vir assim, com todos os pronomes pessoais, você não precisa, João, we, must, we, may, eles não mudam. Mas você tem que entender que a posição deles na frase, em frases afirmativas, por exemplo, é do lado do pronome pessoal. Perceba, ó, todos estão do lado do sujeito. Então, sujeito, pronome pessoal e assim por diante. Mas eu não vou cobrar na prova essa questão de posição. Eu vou cobrar mesmo essa questão de você entender qual que expressa obrigação, necessidade, possibilidade e assim por diante. So, that's it for today. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido nessa nossa revisão. O tempo passou um pouquinho, mas 20 minutos é pouco, né? E é isso. Good text. Boa prova, good test, boa prova para quem estudou e good luck para quem não estudou. Boa sorte para quem não estudou. Bye, bye.